Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcelo Labanca, sou professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco. Vou falar um pouco sobre a minha trajetória no âmbito do Direito Constitucional para a gente se conhecer um pouco melhor, na verdade. Eu sou mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Pernambuco e fiz um pós-doutorado também na Universidade de Pisa, na Itália, também em Direito Constitucional. E venho ensinando Direito Constitucional na graduação e no âmbito da pós-graduação também, mestrado e doutorado, Direito Constitucional, Processo Constitucional, Tutela Multinível, enfim, vários assuntos que dizem respeito às reflexões sobre o que é a nossa Constituição aqui no Brasil e também em aspectos comparados em relação às outras constituições do mundo. Do ponto de vista profissional, eu também sou procurador do Banco Central, atualmente eu chefio a Procuradoria Regional da 5ª Região e trabalho sempre com direito público. Então, toda a minha experiência no âmbito do direito, ela foi sempre voltada ao exame do direito constitucional, às pesquisas sobre Constituição e também no âmbito profissional técnico, a discussões e resoluções de questões envolvendo questões referentes a direito público, principalmente direito constitucional e direito administrativo. Essa minha experiência, tanto acadêmica quanto profissional, ela me traz aqui para falar sobre os 30 anos da Constituição de 1988. Um convite muito generoso que me foi feito por Mila Gouveia, a quem eu agradeço. Obrigado, Mila, para poder falar com você, assinante do Clube do Direito, sobre o que é esses 30 anos, ou quais são essas experiências desses 30 anos da Constituição, o que foi a experiência de construir uma Constituição em 1987 e 88 e quais foram as mudanças pelas quais a nossa Constituição passou, tanto mudanças do ponto de vista textual, quanto mudanças do ponto de vista da própria interpretação do texto constitucional. E, além disso, além dessa retrospectiva, a gente vai dar uma olhada também para frente. Por quê? A gente pode ficar olhando para trás e ver o que foi que mudou, o que foi que avançou, o que não avançou. Mas, além disso, é importante fazer um balanço para o futuro. É importante dizer quais são os grandes desafios para o futuro do nosso direito constitucional ou da nossa Constituição, que chega aí nos 30 anos, né, um tanto cambaleante. Algumas conquistas ainda se mantêm, mas outras resistem bravamente. Então, vamos lá. Eu preparei aqui uma apresentação que ela é organizada de acordo com os títulos da nossa Constituição. E aí eu coloquei logo como uma primeira observação aqui para vocês a chamada Constituição em fatias, ou seja, a opção constituinte pela ordem dos títulos constitucionais. Essa e aí depois o título 1 e 2, falando sobre 30 anos da constitucionalização de direitos. Vejam, a opção do Constituinte pela ordem, qual é a ordem dos títulos constitucionais? Quando eu falo em títulos constitucionais, eu estou falando da organização fatiada, da abordagem temática que o Constituinte fez. O Constituinte, ele não tratou todos os temas da Constituição de uma única vez. Ele organizou em títulos. Os títulos eles se organizam em capítulos, se subdividem em capítulos. Os capítulos se subdividem em seções. Então, ele fez de maneira organizada, analisando, primeiro, o título 1, 2 princípios fundamentais. O título 2, 2 direitos e garantias fundamentais. O título 3, da organização do Estado. Título 4, da organização dos poderes. Então, a primeira observação que eu queria trazer para vocês aqui é que essa opção do Constituinte de 88, ela foi diferente das demais opções das Constituições brasileiras. Por quê? Porque vocês podem observar que o Constituinte, ele colocou no título 1 dos princípios fundamentais e no título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, logo no início do texto constitucional, você tem uma valorização dos princípios e dos direitos fundamentais. Isso é muito importante, porque se você analisar as constituições anteriores brasileiras, desde a primeira Constituição brasileira, você vai ver uma preferência para a abordagem inicial no texto constitucional de assuntos referentes à organização do poder, à organização do Estado, às competências federativas, às prerrogativas de juízes, de magistrados, de deputados, à União, à formação, à organização da União, dos Estados, ou seja, assuntos de estruturação de poderes e de organização do Estado.
enquanto que os direitos fundamentais ficavam absolutamente esparsos pelo texto constitucional, que nem sequer levavam o nome de direitos fundamentais. Isso aqui é relevante, eu queria chamar a atenção aqui para você. Por quê? A expressão direitos fundamentais, ela surgiu pela primeira vez no texto constitucional brasileiro em 88. Não havia nenhuma outra Constituição antes de 88 que trabalhava com a expressão direitos fundamentais. E veja só que interessante, na hora que você trouxe a expressão direitos fundamentais e logo antes também princípios fundamentais, o Constituinte de 88, ele, além de utilizar essa expressão forte, direitos fundamentais, ele ainda colocou logo como porta de entrada do texto constitucional. Vejam que existem várias expressões referentes sobre direitos humanos, direitos fundamentais, e aí vem a minha pergunta principal. Por que o Constituinte colocou logo no início direitos fundamentais e direitos e princípios fundamentais? Bem, a lógica é a seguinte: um processo de hipervalorização desses direitos, de direitos humanos, direitos fundamentais, para que todos os demais títulos da Constituição Federal possam ser interpretados à luz daquilo que você vê logo na primeira impressão. Não dizem por aí que é a primeira impressão que fica? A primeira impressão é aquela que você vai formar a sua opinião, formar o seu conceito valorativo sobre se aquilo é positivo ou negativo. Pois bem, o Constituinte ele colocou logo no início do texto os direitos fundamentais e os princípios fundamentais para que houvesse um condicionamento do aspecto interpretativo de todos os outros artigos. Então, veja só, quando você for trabalhar com imunidade parlamentar, lá no título 4, quando você for trabalhar com competências da União, com competências da União para legislar sobre direito civil, sobre competência do Estado para legislar sobre direito ambiental, ou qualquer outro assunto da Constituição, tem que ficar claro que tudo isso vai estar impregnado, a sua mente tem que estar impregnada com os direitos fundamentais. Alguns dizem, professor, não seriam direitos humanos? Qual seria a diferença de direitos humanos para direitos fundamentais? Bem, o próprio título da Constituição Federal utilizou a expressão direitos fundamentais, então essa é a primeira observação. A segunda é que ele se utiliza de direitos humanos, da expressão direitos humanos, mas toda vez que ele vai falar sobre direitos numa perspectiva internacional. Então, quando ele fala Tribunal Penal Internacional sobre direitos humanos, quando ele fala o Brasil, nas suas relações internacionais, reger-se-á pela... Aí ele fala prevalência dos direitos humanos. Então, a expressão direitos humanos ela é utilizada pelo texto constitucional toda vez que se referir a questões de âmbito internacional. Por isso se fala que os direitos fundamentais são aqueles que nascem e morrem nas constituições. Então, quando você está trabalhando com direitos previstos no âmbito constitucional, eu vou utilizar a expressão direitos fundamentais. E o que nós temos aí, no título 1 e no título 2, são 30 anos de constitucionalização de direitos. Eu queria aqui chamar a atenção para um pequeno detalhe. O detalhe de que esses direitos fundamentais, eles têm muitas vezes estruturas de princípios. Então, essa também foi uma marca que condicionou a interpretação da Constituição nesses 30 anos. Porque existe uma coisa chamada regra, existe outra coisa chamada princípio. Os princípios eles são muito mais carentes de interpretação do que as regras. Uma coisa é estabelecer uma regra dizendo que para você casar você tem que ter 2 testemunhas, senão o casamento não vai ser válido. Não são 3, não são 4, são 2. Outra coisa é você falar em princípio da dignidade da pessoa humana, ou princípio da igualdade, enfim. Claro, exige do intérprete muito mais força ou esforço para interpretar aquele princípio e traduzir em uma norma no caso concreto. E é exatamente esse ponto que começou a fazer com que a nossa Constituição ela pudesse ser, de certa forma, manipulada ou superinterpretada, porque existe uma massa, como uma massa de criança que pega e faz da massa várias formas diferentes. Então, a nossa Constituição, através dos princípios e através desses direitos fundamentais com estruturas principiológicas, ela se permite fazer diversas interpretações, porque não é algo que seja muito claro para o intérprete. Ele pode densificar um princípio e, no caso concreto, entender por criar uma regra a partir de um princípio para solucionar aquele caso que está colocado à sua apreciação. Então, vejam que